Bem-vindos a mais uma edição de Primeiro Plano. Hoje, no Primeiro Plano, o nosso convidado é João Pedro Galhofe. João Pedro Galhofe, que é o presidente da JP Odivelas. João Pedro Galhofe é um jovem de 28 anos, atenção, é um jovem de 28 anos que marcou desde já a vida política do CDS em Odivelas. E eu digo que marcou porque, na sua breve aparição, João Pedro Galhofe, digamos, eu tenho conhecimento talvez há 2 meses, coisa no género, que João Pedro Galhofe esteja em Odivelas, e esse estar em Odivelas não implica que ele não seja de Odivelas. Ele é de Odivelas, viveu aqui, estudou aqui, mas nestas coisas da política, quem não aparece, nós ficamos com a ideia que não está a fazer trabalho. É preciso uma certa visibilidade pública e, nesse aspecto, o João Pedro Galhofe, em pouco tempo que está em Odivelas, digamos que já deu nas vistas. Já deu nas vistas porque cobrou com um certo deserto que havia em Odivelas. Começou a aparecer, a fazer política, e fazer política é mexer com as pessoas e mexer com o concelho onde se vive. Quanto a mim, eu já disse isso em relação ao outro partido que vou escusar agora de referir, mas o João Pedro Galhofe começa a ser aquilo que eu já disse uma vez em relação a um partido que, se não fosse a juventude desse partido, nem se notava que o partido existia em Odivelas. E sem mais delongas, vamos começar a ouvir o que o João Pedro Galhofe nos tem para dizer, antes que eu esteja aqui quase a traçar o perfil de João Pedro Galhofe. João Pedro Galhofe, bom dia. Obrigado por estar connosco, por ter aceito o convite. Antes de mais, agradeço o convite que amavelmente me dirigiu para estar presente nos estúdios da TVL. E sobre o que disse, queria dizer o seguinte, que é, eu de facto estudei grande parte da minha vida, desde a minha escola primária até ao meu ensino secundário, numa escola de qual tive muito gosto de ser aluno, no Instituto de Ciências Educativas de Odivelas, e, passado algum tempo, comecei a entusiasmar-me pelo associativismo juvenil na minha faculdade, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, e, portanto, nesse sentido, empenhei-me mais no associativismo do que na política partidária jovem local. É dada a altura, passado esses tempos mais académicos, de me dirigir à Juventude Popular, ao meu concelho, que não é só o meu concelho de localização, o meu concelho de coração, o concelho que gosto. E, de facto, esta é a altura de se tomar posições firmes sobre a política jovem em Odivelas. Eu acho que é dada a altura de o concelho de Odivelas, que tem 145 mil habitantes, com 1/3 da população jovem, ser um concelho da juventude, para a juventude, e que vive com a juventude. E, portanto, há uma série de medidas que eu gostaria de ver implementadas em Odivelas, que passam naturalmente pelo programa de atividades da JP Odivelas, em que a vereadora da Juventude, a Câmara Municipal de Odivelas, devem refletir sobre essas preocupações dos jovens e que não devem passar só por meros pareceres vinculativos, aliás, obrigatórios não vinculativos do Conselho Municipal da Juventude, que pouco mais são do que papel. E, portanto, nesse sentido, acho que é dada a altura de trazer uma nova forma de fazer política também à Juventude Popular de Odivelas, uma forma de proximidade com as pessoas, uma forma descomplexada, desempoeirada, de chegar às pessoas, de falar com as pessoas, por estranho que possa parecer, entrar por as casas e as instituições adentro e falar com as pessoas. Isso é uma coisa que tem sido muito incomum na classe política em Odivelas, normalmente. A não ser que junto às eleições. Junto às eleições visita-se as associações e visita-se tudo. Mas lá está. As minhas já foram, as próximas autárquicas estão longe e, portanto, exatamente para não haver esse tipo de acusações, a JP Odivelas, desde o primeiro momento, saiu para o terreno. E, portanto, visitou escolas básicas, escolas secundárias. Hoje mesmo tenho uma reunião com a Associação de Estudantes do único ensino privado superior em Odivelas. E, portanto, nesse sentido, estou muito à vontade, porque tem que ser a classe política a dar o exemplo à sociedade civil e não o contrário. Não.
A sociedade civil só se vai aproximar da política e da classe política quando quando a classe política agir em conformidade com aquilo que prega. Portanto, muitas das vezes o que eu vejo e vejo acontecer é que a classe política diz que conhece os problemas do Conselho de Odivelas, que participa neles, está completamente ao corrente da situação, mas raramente visita as instituições, raramente conhece os problemas locais, raramente conhece os problemas das escolas. E esse é, aliás, o grande enfoque que eu quero dar no meu mandato na JP Odivelas, a educação. Esse será, sem dúvida, o meu grande enfoque. Naturalmente, tenho outras bandeiras, não é só a educação, não é? Mas a educação, até através de uma medida que quero implementar, que é um grande fórum da educação em Odivelas, que vai contemplar não só professores, como coordenadores científicos, até de faculdades fora de Odivelas, mas faz falta, porque nós não temos muita noção disso, mas há professores com doutoramentos em Odivelas e, portanto, obviamente é preciso chamar essas pessoas também a participar neste Fórum da Educação. As associações de pais, as associações de estudantes, as associações culturais, juvenis e recreativas, desportivas, é preciso chamar tudo isso a educação. E as culturais, não é? Tendo em conta até aquilo que eu discutia há pouco, que é a comissão da Assembleia Municipal que existe, que não é só uma comissão da juventude, é uma comissão da juventude, da educação, da cultura e do desporto. E, portanto, isso são temas que são muito caros à juventude. E a Juventude Popular de Odivelas, nessa perspectiva singular, deve tomar a dianteira do combate da educação em Odivelas. Existe, aliás, um documento da Câmara Municipal apelidado de Carta Educativa, que foi constituída em 2012, que tem a ver com a reorganização e o diagnóstico da política educativa em Odivelas. E, nesse sentido, acho que é dada a altura de não olharmos para esse relatório, para esse diagnóstico de quais são os problemas da educação em Odivelas e começar a colocá-los em prática. E, portanto, colocá-los em prática é falar com as instituições, falar com os diretores de escolas, falar com as associações de pais, falar com os encarregados de educação, falar com as associações estudantes e perceber quais é que são os problemas do Conselho em Odivelas. Eu não posso, legitimamente, dizer que conheço todos os problemas da educação em Odivelas sem ouvir e auscultar, fazer uma ronda de negociações e de audições que vou fazer, naturalmente. Aliás, já tomei a iniciativa e já reuni com alguns deles sobre estas matérias muito concretas. Faz parte. E mais, é preciso trazer-se aqueles que são os especialistas da área da educação a Odivelas. Por exemplo, a deputada Ana Rita Bessa foi comigo a uma visita à escola EB23 Avelar Brotero para perceber os problemas da escola. O deputado João Rebelo já tinha ido anteriormente com a minha vice-presidente à escola Dom Dinis em Odivelas. E, portanto, faz parte da juventude popular que quer ter esta bandeira muito concreta da educação em Odivelas, tomar a dianteira. Ir para a rua e ter este contacto de proximidade com as instituições. Não é só nos momentos eleitorais, como referiu e bem, que a classe política deve falar com a população. Não, esse contacto deve ser permanente, direto, eficaz e, portanto, deve ser o mais aproximado possível, até para não haver esse desfazamento da realidade entre aquilo que são os problemas muito concretos das pessoas no Conselho de Odivelas e aquilo que a classe política acha que são os problemas. Portanto, não deve haver este desfazamento. E, portanto, nós temos que ter este contacto de proximidade, os nossos contactos devem ser o mais público possíveis, não há nenhum problema com isso e é uma forma descomplexada, desempoeirada de fazer política que eu pretendo fazer na Juventude Popular de Odivelas. De qualquer maneira, os jovens em Odivelas têm problemas muito para além da educação, porque sem dúvida. Os jovens que acabam os seus estudos, 23, começam a ter outro tipo de problemas que já não têm nada a ver com a educação, mas têm a ver com trabalho, com políticas de incentivos aos jovens. Diga-lhe. Eu sobre isso queria lhe dizer o seguinte, António, que é, na verdade, ao contrário de outras conselhias, de outras juventudes partidárias, os estatutos da Juventude Popular prevêem mandatos conselheiros de 1 ano. Portanto, há de compreender que num ano eu tenho que me dedicar mais a umas causas do que outras. E estas são as minhas causas. A minha causa no Conselho de Odivelas, particularmente, é a educação, a aposta clara na participação jovem.
há uma elevadíssima taxa de abstenção dos jovens nas iniciativas políticas, e agora não falo nas iniciativas partidárias, estou a falar nas políticas em geral, políticas civis, culturais. Há uma elevadíssima taxa de abstenção, aliás, como prova aquele estudo pedido pelo ainda Presidente da República em funções sobre a participação jovem. Quer dizer, 13% dos jovens até aos 24 anos não têm nenhum interesse, aliás, só 13% dos jovens têm algum interesse, dito assim, por a participação jovem. E porquê? Pronto, por responsabilidade da classe política. Pois, mas os jovens, como disse há pouco o Fórum, aqui duas questões. O Fórum pode funcionar e pode ser visto pelo poder como um contrapoder. Isto é a primeira Ainda bem. A questão. Ainda pois, bem. mas eu digo é que a participação do poder nesses fóruns, se calhar não é a que o João Pedro gostaria, Muito porque bem, encarando como um contrapoder... Não... Mas não há problema nenhum. Mas e agora... repare, não há problema nenhum se o poder, como diz, não quiser participar nos jovens, porque a educação não é do Fórum, estava a falar do do Fórum. Sim, sim. Porque a educação não é do poder, a educação é da sociedade civil, política, se quiser. Se não mas quiser, aí vamos entroncar outro problema. Se não quiser, não é. Mas repare, a educação em si e isto é uma coisa muito concreta, que é a educação em si não deve ser detida pelo poder. Não deve haver formas ideológicas de ensinar. Nem deve haver formas ideológicas de lecionar. Mas que sabe que é assim na prática. Mas não deve haver. Deve haver pedagogia, assim. Deve haver os alunos devem ser autodidatas, devem preocupar-se em participar. Isso era uma revolução na educação. Está bem, mas quer dizer, nós não estamos cá para deixar tudo na mesma. Claro. E sobretudo os jovens têm que... Exatamente. A juventude é irreverente e não é instalada. E como não é instalada, deve tomar a dianteira do combate político sobre temas tão pequenos. Já lá vamos essa questão da juventude instalada. Pronto. E, portanto, nesse sentido, se o poder político não quiser participar num fórum da educação que eu pretendo fazer em Odivelas, o problema é do poder político. Agora, eu ficaria muito mais arreliado se a sociedade civil, associações de pais, diretores de escolas, encarregados de educação, associações de estudantes, como referi, professores até bastante com graus académicos elevados, no Conselho de Odivelas, tendo em conta que é um conselho que tem uma elevada, eu até tenho estes dados aqui, a nível de educação, deixa-me ver, 51,2% tem o ensino básico em Odivelas. Portanto, mais de metade da população em Odivelas só tem o ensino básico. Portanto, não é um conselho particularmente exemplar na educação em Odivelas. Portanto, aqui deve ser a juventude a dar o exemplo. Porque, contrariamente a estes dados que eu acabo de frisar, por exemplo, a freguesia da Ramada e Canessas são exceção, tendo uma formação superior dos seus fregueses entre 23,4% e 21,6%, respectivamente, em Odivelas. Portanto, neste sentido, a juventude normalmente obtém graus académicos. Esta é uma geração, talvez, das mais formadas de sempre. E, portanto, obtém graus académicos mais elevados. E, portanto, deve de ser ela a tomar a dianteira do combate político neste tema, sem nenhum problema. Mas, João Pedro, é que a grande questão... E despartidarizar a questão da educação. Mas a grande questão é essa, é que essa questão dos políticos ouvirem os jovens, ou ouvirem a população, mas depois isso não ter consequências, é a grande questão. Não é normal que a cada Ministério da Educação, cada ministro, cada política educativa. Não é normal. Há um ministro que durante 4 anos prevê a sua estratégia para a educação e a pratica naquilo que são os seus cânones e que acha que é a forma mais eficaz. Mas aí já vamos para o Nacional. Muito bem, muito bem, mas eu não tenho problemas em discutir isso. De qualquer das maneiras, em Odivelas, o que me faz confusão é que não há uma estratégia. Há aquele... A questão da estratégia também já lá podemos ir quando falarmos da política conselhia. Há aquele documento particular que acabei de citar, intitulado Carta Educativa, Diagnóstico e Reordenamento da Rede Educativa, não é? Que é um relatório bonito. E é um relatório que realmente é bastante característico, identitário, daquilo que são os problemas da rede educativa em Odivelas, mas que, na verdade, não passou do papel.
E, portanto, E há muitas coisas que não passam do papel, não é? Pois. E daí muitas. o desencanto da juventude e dos cidadãos pela política. É verdade, realmente há um grande desencanto, mas cabe realmente às estruturas partidárias, sejam elas juvenis ou políticas, ser resilientes. Quer dizer, eu não quero... Não é isso que se vê. Pois, está bem. Naturalmente, cada partido falará do seu e eu poderei falar do meu se assim o entender. Agora, de qualquer das maneiras, eu não tenho nenhum problema relativamente a isso. Eu, de facto, há assuntos em que eu sei que não vou fazer o impossível, mas vou começar a praticar a possibilidade de o fazer. Vai agitar as águas. Não, isso vou de certeza, como tu Agora, gosto. E sem grande sacrifício. Mas eu voltava... Essa é a minha missão. Eu voltava à questão dos jovens, só para terminarmos, é que, e voltava se calhar a repetir-me, é que muitos jovens, mas mesmo muitos jovens, já passaram essa fase da educação e o problema deles é arranjar trabalho, sair de casa, constituir família. Sem dúvida. E esses são problemas que no dia-a-dia, se calhar levam a certas situações certo. dos instalados. Certo. Mas que é os jovens que estão na política para chegar... Certo. A ter um cargo de boy, mas isso é uma péssima perspectiva. Isso é uma péssima perspectiva da política. Pois. Se há jovens que estão na política realmente na consciência e na convicção de que estar na política é uma forma carreirista, de ascender mas sabe que socialmente e politicamente, então recomendo-lhes vivamente que façam outra coisa da vida. Não façam política. Fazer política é uma forma de estar abnegada na sociedade. Conhece um livro que saiu há pouco tempo, Os Predadores? Sim, conheço perfeitamente. Lá explica como é que Passos Coelho e António Costa chegaram onde chegaram. Sim, sim. Portanto, essa a ver, em termos... Eu compreendo que a sua posição seja diferente. Sim. E sei que é um jovem que tem a sua profissão. Aliás... Há outras juventudes em Odivelas que partilham exatamente dessa ideia. O político não profissional. Exatamente. O político tem a sua profissão. Ser político é o contrário de ser profissional da política. Pois. É exatamente o oposto. Por isso eu disse que há pouco íamos falar sobre os instalados e realmente são duas formas diferentes de estar na política. E se calhar esse desespero de não haver alternativas, de não haver, em termos de emprego, obviamente, hipóteses para quem está com o seu curso superior, tirou a sua formação e não encontra, e até é aconselhado a emigrar, pode ser algumas nuances que temos que considerar, porque aquela tese do homem e as suas circunstâncias, de qualquer maneira, não é a minha forma de ver a vida, nem defendo que haja políticos profissionais, embora em determinados aspectos não possamos pedir que alguém seja exclusivo na Assembleia da República e tenha o seu escritório de advogados, até não convém que tenha. Isso é o regime de incompatibilidades. Pois, mas eles continuam a existir. Mas vamos aqui para Odivelas, que se calhar... Mas ainda sobre a questão do desemprego. Acabou de citar Ortega y Gasset, o homem, ele e a sua circunstância. De qualquer das maneiras, há que compreender o seguinte, que é, o Conselho de Odivelas tem problemas a nível do desemprego. Quer dizer, tem uma taxa de desemprego mista que ronda os 12,1%. Portanto, é uma taxa ainda assim elevada. Mas tendo em conta o panorama nacional, não é das mais graves. Não é das mais graves. Posso lhe dizer que 52,5% dos residentes em Odivelas são população ativa a trabalhar. Portanto, não é especialmente gravoso. Ainda em relação aos jovens, os jovens não podem ter essa postura de... Há, de facto, um fenómeno migratório em Odivelas, que é os jovens acabam o seu ensino secundário, vão estudar maioritariamente para Lisboa, para as faculdades de Lisboa, e daí vão para o seu emprego, que normalmente é tido em Lisboa. Tido em Lisboa e noutras zonas circundantes. E, portanto, raramente voltam para Odivelas para trabalhar. Mais frequentemente voltam para Odivelas para viver. E mesmo assim, para dormir. E mesmo assim é preciso que gostem de Odivelas, porque há muitos jovens que acabam por frequentar os seus estudos a nível do secundário em Odivelas, vão fazer o seu ensino superior em Lisboa e acabam por ficar a trabalhar em Lisboa e, portanto, como trabalham em Lisboa, vivem em Lisboa, porque há uma proximidade entre o local de trabalho e o local de residência. Isso é uma opção da maioria dos jovens de Odivelas, que eu respeito, e, aliás, não foi a minha, mas... respeito porque, quer dizer, temos que ver que Odivelas não tem espaço de acolher estes jovens todos a nível do ensino superior e, portanto, não há uma rede de oferta, nem a nível das empresas, nem a nível do setor público, e eu também não quero que haja no setor público, já há demais,
que deem oferta, que concedam esta oferta de trabalho aos jovens odivelenses. E, portanto, nesse sentido... Mas, João Pedro, sim. não será que as políticas de juventude que você critica, já podemos ir lá, também não são uma consequência de não haver jovens? Você olha para a Assembleia Municipal e não vê jovens. Pois, então, isso me surpreende. Nem no Partido Socialista, nem no PSD, você não vê jovens. Eu sobre a Assembleia... Mesmo na CDU, vê lá um... Eu sobre a Assembleia Municipal devo dizer o seguinte, que é... A nossa cabeça de lista nas últimas autárquicas foi a doutora Isabel Carriça Neto, à Assembleia Municipal, e, portanto... Que, digamos, portou muito mal, entre aspas, porque faltou a várias sessões da Assembleia Municipal. Renunciou ao mandato e acabou por subir... Sim, mas isso passado 3 sessões ou 4, já não tenho... Acabou por subir o José Maria Pinatelli como deputado municipal... Pois, o CDS, para quem nos está a ver, quer dizer, o CDS tem um deputado municipal. Nesse sentido, devo dizer o seguinte, que é, o CDS, como disse, e bem, tem um deputado municipal. Portanto, é difícil, na verdade, haver muitos jovens... Não, mas eu estou-lhe a falar da Assembleia. A não ser que o único deputado municipal fosse um jovem. Mas eu estou-lhe a falar no todo. Eu, a nível das estratégias dos outros partidos políticos, posso averiguar, posso criticar, falo comigo próprio, vejo quais é que são os problemas, faria assim, não faria assim, aquele não é o melhor caminho, e reconheço que em determinadas matérias não é. Agora, em particular no CDS, eu acho que é tido um novo tempo, de uma nova esperança, de realmente os jovens participarem ativamente na vida, não só da Assembleia Municipal, mas como também da Câmara Municipal, e, portanto, nesse sentido, estamos muito disponíveis para reativar, se quiser, um CDS mais mortiço, não é? Tendo em conta até que, pronto, a própria Juventude Popular de Odivelas, nos últimos mandatos, tem tido, pelo menos, acho que esta é uma crítica legítima, falta de visibilidade pública. Poderíamos discutir outros assuntos, tem trabalhado, não tem trabalhado, tem feito bons ou maus mandatos, mas isso eu tenho tido sempre a postura na vida de não falar dos meus antecessores e, portanto, também desta vez, queria não falar deles, se me poupar a isso. Se não me poupar, terei que falar. Não, em política é importante falar do que é que nós estamos a fazer e o que é que vamos fazer. Eu tenho uma análise bastante crítica, sobre a Juventude Popular de Odivelas. Agora, preferia não falar muito dos problemas do passado e ter uma perspectiva mais esperançosa a resolver os problemas no futuro. Eu não me ia debruçar muito sobre isso, porque acho que desde coisas tão pequenas como o meio estar sempre cheio e vir sempre devolvido. Agora responde. Há uns anos... Não, mas eu digo os anos anteriores. O que eu posso dizer é que, para mim, a JP não existia. Se existia... Deve ser noutra dimensão, nesta não. António, eu posso lhe dar um exemplo muito claro de como a JP agora existe. Que é, a JP fez uma tomada de posse num local público, aberto ao público, em que nós noticiámos. Exatamente, em que esteve desde o Presidente Junta ao representante da Vereadora Municipal da Juventude, convidei as juventudes partidárias dos outros quadrantes políticos e, portanto, estiveram presentes. A JP está viva, está bem viva, está a crescer e recomenda-se que este seja o caminho. Mas não acha que, a partir do momento em que uma juventude, seja ela o partido que for, começa a ter opiniões próprias e começa digamos, a descentrar-se daquilo que é a política da Comissão Conselhia do partido, se calhar, quando chega a altura das eleições e quando chega a altura de escolher os candidatos, não só propriamente os jovens que são escalados, digamos assim, para as listas... Olha, vamos lá ver. Para as listas da Assembleia Municipal, vamos falar nisso. Sim. A Juventude Popular é uma estrutura autónoma do partido. Como todas as outras. Como todas as outras. Mas ainda assim, sobre essa matéria, queria lhe dizer o seguinte. É natural que o Presidente da Juventude Popular Nacional não reúna a Comissão Política Nacional para ter opiniões sobre toda e qualquer matéria do debate político, temas da atualidade política nacional. E, portanto, nesse sentido, tudo aquilo que não for temas que a Comissão Política Nacional da Jota tenha uma posição firme e pública assumida, é natural que eu tenha, como Presidente da Conselhia, tenha a minha opinião sobre a matéria. Não, eu não estava a falar sobre a JP Nacional. Eu sei, mas fazendo essa análise, devo dizer o seguinte: tudo aquilo que não for temas que o Presidente do CDS Odivelas tenha na sua agenda e tenha uma posição firme e pública sobre essa matéria, eu terei opinião. E, portanto, tenho essa liberdade
de mas poder se o escolher... Presidente tiver, você, JP... Se o Presidente do CDS Odivelas tiver uma posição sobre determinado tema político que não coincida com a minha, não é? A Juventude Popular tem a sua opinião, o CDS tem a sua opinião, não há nenhum problema quanto a isso. O que eu digo é que plena liberdade. Mas isso é transversal e isso, só para terminarmos o tema da representação, até porque eu não faço parte atualmente da Comissão Política Conselhia do Partido. Portanto, tenho toda essa liberdade. E se no futuro vier a fazer, devo dizer, não é? Terei sempre a minha cota de liberdade pessoal sobre essa matéria. Até porque, se coincidir ser membro da Comissão Política Conselhia e Presidente da Juventude Popular, não é? O que poderá acontecer, aí também não acho que tenha um problema. E se achar que alguma vez o tenho, renunciou ao mandato. Não é? Sim, mas, João Pedro, o que eu queria chegar, e não tem a ver só com o CDS, sim, é que quando os jovens, que naturalmente questionam, porque senão não são jovens, podem ter idade para jovens, mas não são jovens, questionam e têm opiniões próprias. Mas isso é próprio dos jovens. Exato, mas eu também acho. Exato. Agora, o que se passa, só para acabarmos a conversa da representatividade, quando chega a altura das listas... não é instalada, não é? Quando chegamos à altura das listas, sim, e os jovens não querem só agitar as bandeiras, sim, querem também ter opinião e ter... Os jovens não servem para agitar mas bandeiras. Mas há muita gente que considera que os jovens precisam, na altura X, aparecerem um certo número de jovens que vêm agitar as bandeiras e dizer que... E depois nas listas para as Assembleias Municipais, sim, não têm a representatividade. Bom, porque é mesmo propósito para que não tenham. No caso do CDS já lhe disse que é difícil. Mas é difícil. Mas de qualquer das maneiras, em relação aos outros partidos, aí podemos fazer uma análise mais genérica. É isso que eu estava a fazer. Devo dizer o seguinte, mas é uma difícil tarefa para mim, porque ao fazer essa análise mais genérica, acabo por criticar todos os outros partidos, não é? Mas pronto, enfim. Ainda assim, queria lhe dizer o seguinte, que é, não me parece bem que uma Assembleia Municipal, que é constituída maioritariamente por... pessoas já conhecidas da atividade política de Odivelas, que já têm vários mandatos da Assembleia Municipal, se eternizem no poder, quando em 145 mil habitantes que têm Odivelas, um terço da população, ou quase um terço da população, é jovem. Portanto, eu já nem quero que haja essa proporção dos jovens que existem em Odivelas refletidos na Assembleia Municipal. Mas se o pedisse... Mas tem que haver jovens. Mas se o pedisse, também não era estranho. Claro. E, portanto, nesse sentido, o que é estranho é não haver jovens na Assembleia Municipal de Odivelas. E o que é estranho é não haver jovens com muita qualidade. Odivelas tem jovens, dirigentes associativos, juvenis, de todas as virtudes partidárias com qualidade. Vou-me escusar a frisar alguns. Sim, sim. Mas eu sei que tem. Em todos os quadrantes políticos. E, portanto, o que me estranha é que não estejam lá representados. É estranho, mas se lá chegarmos, vamos ver se temos tempo. Se calhar vamos chegar à conclusão porque é que eles não estão lá. Eu queria começar a tentar me sintetizar um bocadinho mais para ver se chegamos a mais situações. Não posso deixar de lhe perguntar uma situação que, para mim, aliás, tem andado um pouco arredada e pouco falada, mas eu acho que é fundamental. Nas últimas eleições para o CDS em Odivelas, sim, sim. Concorreram duas listas e as eleições foram impugnadas. Até hoje não há uma decisão, eu não acho normal, mas até hoje não há uma decisão dos órgãos nacionais sobre isso. Ou seja, há uma direção do CDS, uma direção conselhia, cujas eleições foram impugnadas e consegue-se viver assim, porque estamos quase em eleições outra vez, sim. Consegue-se viver assim durante 2 anos, sem uma decisão dos órgãos nacionais. O João Pedro sente-se confortável com essa situação? António, acha que é normal? Eu acho que não. António, há de reconhecer que não cabe ao Presidente da Jota avaliar essa questão, que nem membro é da Conselhia do Partido. Sim, mas está numa relação, obrigatoriamente, nem que seja institucional, com a direção, mas conhece... António, o Presidente legitimamente eleito da Juventude Popular de Odivelas, com o mesmo mandato, tem relações institucionais com o Presidente reconhecido do CDS Odivelas. Portanto, mas não é esquisito, que é para não dizer outra coisa, não é esquisito, não é anormal que um partido que tem representação nacional, é um partido com alguma expressão, em Odivelas não tem muita, mas isso não calhar... tem muita, mas devia ter. Pois, mas se calhar o João Pedro vai falar sobre isso. Mas de qualquer maneira, não faz sentido, e não está em causa quem é o Presidente atual, não está em causa isso. O que eu estranho num partido, seja ele qual for, podia ser o PS, podia ser o PSD, que haja uma impugnação
de um ato eleitoral Sim. e que não haja uma decisão, porque isso coloca alguma fragilidade Claro. na direção conselhia. Claro. Quer dizer, Claro. isto aceita-se? Então. Quer dizer, um jovem como é que olha para isto? Um jovem, e não tem que ser um jovem da JP. Certo. Mas repara, mas eu não sou, apesar de tudo, um jovem qualquer. Sou Presidente da Juventude Popular de Odivelas. Tem algumas responsabilidades. responsabilidades. Exatamente. E as minhas análises devem ser sempre no apuramento o mais concreto possível dos factos e mantendo aquela que é uma relação boa de relações institucionais com o Presidente eleito. Podemos discutir se as eleições foram juridicamente conformes, já não se não estou por aí. foram, Eu já não se, estou por aí. se os órgãos de fiscalização Não e põe em jurisdição causa. do partido atuaram, se não atuaram. Isso é um problema que concede ao partido. Não concede à Jota. Mas retira, portanto, fragiliza uma direção política. Fragiliza. Se eu gostava de ter uma conselhia do CDS, Odivelas, que de facto não tivesse esse tipo de problemas, gostava. Agora não tenho e, portanto, eu acho que o que tenho. Agora, repara uma coisa. Em virtude desses problemas, o Presidente da JP não se pode abster de se relacionar nem com o deputado municipal, nem com o Presidente da Conselhia do CDS Odivelas, nem, que, se for preciso, com o Presidente de Mesa da Conselhia do CDS Odivelas. Portanto, nesse sentido, nós temos as melhores relações políticas. Eu já vi que o João Pedro se relaciona facilmente com as várias fações, eu vou chamar assim, do CDS e Odivelas. O CDS e Odivelas... Porque, repara, o CDS só é pequeno porque quer. E, mas portanto, o CDS... para crescer tem que se unir. Já dizia, enfim, o lema da doutora Assunção Cristas, não é? Unidos para crescer. Mas, ouça, é um facto que o CDS em Odivelas está dividido desde as últimas... desde a última campanha eleitoral, 2013, acabou a campanha eleitoral e a divisão surgiu. Se está bipartido, tripartido, agora, da parte da JP, o que cabe fazer em relação a essas eu ia perguntar agora. Em relação a essas fações é muito simples, que é unir. E unir como? Unir através do trabalho. Há trabalho político para fazer na Assembleia Municipal sobre questões de juventude, educação, tem que haver uma coordenação. Se as pessoas não se entendem... Não tem que haver. É imperível que haja. Mas se as pessoas não se entendem, João Pedro... Não se entendem. António, isto é muito simples. Não se entendem, vão-se começar a entender. Mas não se entendem. Vamos ser realistas. Até agora não se tem entendido. Agora, para o futuro, repare, o meu mandato, como eu expliquei, primordialmente... a minha grande bandeira é a educação. Centra-se na educação. Eu sei que tenho uma série de problemas, não dentro da JP, curiosamente, porque dentro da JP as coisas estão muito conformes e estão muito consolidadas. Aliás, devo dizer, só a título de exemplo, que o anterior presidente da Conselhia da JP Odivelas foi designado por mim Conselheiro Nacional. Portanto, ele é Conselheiro Nacional da JP quando é o antigo presidente e, portanto, é uma pessoa que nunca foi da minha confiança política. Mas ainda assim eu reconheço... Mas isso não tem muita lógica. Mas não, tem. Sabe porquê? Porque interessa acrescentar, não interessa dividir. Se há um conhecimento... Então, mas se alguém que não fez um trabalho a nível local, como é que pode ser um conselheiro nacional? Exatamente, porque há 2 ou 3 conselhos nacionais durante o mandato e, a nível conselheiro, é preciso conhecer os problemas das instituições, é preciso visitar as instituições, é preciso contactar com as pessoas. E, portanto, é muito mais fácil alguém que é conselheiro nacional pela Juventude Popular falar com o Presidente da Jota, ser convidado às reuniões de conselhia, que, aliás, devia ter feito no mandato dele, e representar a JP nacional, ouvindo aquilo que agora funciona, do continuar estando na JP Odivelas ou a presidir a um órgão que, enfim, sofria de alguma ataraxia, vamos dizer isto assim, para ser simpáticos. E, portanto, nesse sentido, faz sentido. O que agora desejo é que Mas qual é o papel da JP na união do CDS em Odivelas? Qual vai ser esse papel? Vamos lá ver. A JP... Essa é que é a questão fundamental. Está bem, mas tudo bem. O António está-me a querer colocar, aliás, já colocou, uma questão sobre um fenómeno futuro, que ainda não se passou, que são as próximas eleições do CDS em Odivelas. Não, mas o João Pedro começa por considerar que é preciso unir... Isso é. Pronto, para crescer. Mas é preciso unir o Presidente da Conselhia. Muito fácil. É preciso unir o Presidente da Conselhia, o Deputado Municipal eleito... Claro. Pronto. E, portanto, o Presidente do Plenário também é preciso unir. Também.
E não há nenhum problema com isso. Olha, eu devo dizer que convidei todos... O plenário nunca reuniu ao João Pedro. Mas isso não é problema da JP, É problema do CDS. Não, mas você quer unir o CDS. Não, eu quero unir os eleitos. Os eleitos? Os eleitos. O presidente do plenário foi eleito. Para uma coisa, eu tenho que ter, obviamente, a melhor relação possível mas com essa o presidente do CDS Odivelas. Mas essa questão não se põe, seja ele quem for. Agora, ele tem que estar em condições de contribuir, aliás, o deputado municipal, o presidente do Conselho, da Conselhia, o presidente do plenário... Devo dizer que já reuni várias vezes, por exemplo, com o deputado municipal do CDS em Odivelas e as relações têm sido muito frutíferas. Mas não é isso, João Pedro. Vamos lá ver uma coisa. Eu nem sequer ainda falei em nomes, mas considero, quando você diz que está em Odivelas para unir, para crescer, fundamental. Todos os elementos que são o presidente do Conselho, o presidente do plenário dos militantes do CDS Odivelas, que nunca reuniu. Só aí, estatutariamente, há qualquer coisa que está muito errado e isso devia conduzir a consequências. Mas nunca reuniu. Portanto, esse homem, o presidente da Conselhia, o presidente da JP, o deputado municipal, e sem me alongarem mais... Tem que sentar à mesa e conversar. Tem que sentar à mesa e falarem numa estratégia comum. E vão fazer. Quando o João Pela fala que em Odivelas não há uma estratégia, temos que começar por analisar o que é que se passa no CDS. E vão fazê-lo agora. Cabe-me a mim. Vão fazê-lo, mas os homens que estão à frente não fazem. Não, têm que estar em condições de o fazer. Isso é outra discussão. Que é? Não é a discussão das próximas eleições do CDS. Eu sei que me quero muito levar para esse tema, eu sei. Mas, na verdade, eu já reuni com o Presidente da Conselhia, já falei várias vezes com o Presidente de Mesa, já reuni várias vezes com o Deputado Municipal do CDS da Assembleia Municipal em Odivelas e, portanto, nesse sentido, estou bastante tranquilo e bastante confortável com a minha posição. É que a JP tomou a iniciativa sempre de falar e conversar com os eleitos. Mas não está em causa a posição da JP, João Pedro. Em relação ao resto, eu não posso responder. Mas como é que você quer unir? É isso que eu estou a questionar. Como é que eu quero unir? Como é que você quer unir? Ouço a posição de um, ouço a posição do outro, ouço a posição do terceiro. Mas eles têm que sentar todos ao mesmo tempo, não é cada um deles com o João Pedro. É assim, repara uma coisa. Esse realmente era aquilo que mais gostaria. É o que faz sentido. É que realmente os quatro estivessem à mesa sentados para conversar. Agora, eu não sou o principal impulsionador disso, de facto, sou. Mas é o único que está a tentar. Sei que estou a remar contra a maré. Eu, de facto, sou o principal impulsionador disso. Mas não sou a única parte dessa quadratura do círculo. E, portanto, tendo em conta isso, não é? Esse quadrado que se deve arredondar... cabe a todas as partes intervenientes quererem torná-lo num círculo. Eu, da minha parte, estou a fazer o trabalho. Agora, repare, não é fácil. Gerir egos, gerir personalidades, não é fácil. Então vamos à questão. Aproximam-se as para além do Congresso. Não, tem outras mais difíceis que Força. Aliás, eu tenho o João Pedro como uma pessoa que veio para Odivelas para mudar as coisas. Sim. E eu estou-lhe a colocar questões que são questões, para mim, essenciais na estratégia de qualquer partido. Certo. Seja o CDS, seja qual for. Eu também considero que os outros partidos, não é só o CDS, que têm, digamos, várias opiniões dentro. Os outros também têm. Os outros têm uma diferença. Unem-se em função do objetivo. Certo. Então, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, que eu não acho mal que um partido tenha várias vozes interiores, que tenha várias opiniões, que tenha opiniões diferentes sobre determinadas matérias. O que eu não acho normal é que no momento em que é preciso seguir a seguinte estratégia, que é, como diria a professora Assunção Cristas e bem, já citou várias vezes a sua candidata. Unir para fazer crescer, unir para crescer, o partido não consiga perceber que é preciso não desfragmentar-se, como muitas vezes eu vi quase a acontecer, mas em vez disso, juntar-se, perceber qual é essa estratégia que devemos implementar no Conselho de Odivelas e digo-lhe desde já que uma das linhas dessa estratégia é o crescimento. É a implementação. Mas não é possível fazer crescer. João Pedro, eu tenho uma frase... Eu devo lhe dizer que na juventude popular é possível crescer. Portanto, sim, não percebo como é que no CDS, PP ou Odivelas não é possível crescer. Sabe que... Eu, a determinada altura, até estranho como é que a juventude popular de Odivelas cresce a um ritmo mais acelerado do que o CDS Odivelas. É natural. Pois.
Podemos ir por aí, vamos ver se temos tempo, mas eu considero que nós temos mais militantes que o CDS. Não é possível o crescimento sem a crítica. Sim. Pois não. E quem não aceita a crítica são aqueles chamados anões políticos. Sim, e eu devo lhe dizer que sou grande vítima disso, porque escolhi 2 vice-presidentes muito críticos sobre muitas matérias, 2 áreas de formação muito diferentes, e muitas das vezes temos discussões acesas na reunião política conselhia, mas o que é fundamental é o seguinte, é que eu já fiz reuniões 2, 3 horas, mas saio dali sempre com o seguinte raciocínio, que é, de facto valeu a pena. De facto, eu tive aqui 2 ou 3 horas. Mas é preciso que as pessoas estejam dispostas a sentar-se à mesma mesa. A sentar-se. Eu digo em termos do Claro que aqui é global. Um bocadinho diferente. São pessoas que, apesar de tudo, foram escolhidas por mim, para a minha estrutura. Sim. Mas, de qualquer das maneiras, são pessoas muito ativas, com opiniões muito fortes. Já lá voltamos. E é muito importante, porque eu chego sempre, saio sempre daquelas reuniões convicto de que valeu a pena estar ali sentado e ouvir e trocar ideias. Saímos daqui com a participação de um, unida à participação do outro, mais um bocadinho do outro. Mas isso é o que o João Pedro falava há pouco. O relatório sumo dessa reunião é sempre muito bom. João Pedro, mas é preciso as pessoas, João Pedro, é preciso as pessoas abdicarem de um certo ego, aquilo que você disse há pouco. Claro. Têm que abdicar de um ego em função do objetivo maior, que é o crescimento, que é a representatividade. Porque é para isso que os partidos existem. É para conquistarem a representatividade. Claro. Bem, é para crescerem. Para crescer? É para crescer. Unido? Só é possível crescer unido. Ora. As políticas da juventude do... Mas não estou a citar a Associação Cristas. Mas pareceu. Não, é que antes da Associação Cristas... Estou a brincar, já existia a frase, estou a brincar. As políticas da juventude do município. O as João Pedro há pouco... ou as faltas delas? Isso agora já é a sua consideração. O João Pedro há pouco foi bastante crítico em relação ao município de Odivelas e as suas políticas de juventude. Provavelmente não terá isolado nisso, não estará isolado. As outras Jotas, a JSD, por exemplo, ou a JSD também consideram o mesmo, mas de qualquer maneira tem 2 ou 3 questões que para si são fundamentais para uma viragem nestas políticas de juventude do município de Odivelas. Olha, eu de facto tenho constatado que o Conselho Municipal... Eu sei que a determinada altura foi uma bandeira de outras estruturas partidárias, concelhias, de jovens, até a convocação do Conselho Municipal da Juventude. Não convocava, não reunia, portanto havia esse problema. Felizmente parece que passámos essa fase. Havia um grande problema. Pronto. E portanto havia um problema, desde logo, de legalidade. Mas pronto. Felizmente passámos essa fase e agora o Conselho Municipal da Juventude reúne. Ainda assim, há um conjunto de regras que está estipulado no regulamento interno do Conselho Municipal da Juventude que, de facto, muitas das vezes ou não é cumprido na sua plenitude, ou é cumprido extemporaneamente, significa isto fora do prazo, e, portanto, neste sentido, o Conselho Municipal da Juventude tem uma série de competências que está elencada, nomeadamente a emissão de pareceres que são obrigatórios não vinculativos, sobre o orçamento da juventude, que devo dizer que, por exemplo, neste mandato ronda os 20 mil euros, o que me parece manifestamente insuficiente, tendo em conta aquilo que é o orçamento geral da Câmara Municipal de Odivelas, quer dizer, há uma pouca, para não dizer acha que justifica 20 mil euros? Quase nula preocupação com a juventude em Odivelas. Acha que se justifica um pelouro da juventude com 20 mil euros? A questão não é se justifica um pelouro da juventude com 20 mil euros. É se justifica um orçamento de 20 mil euros no pelouro da juventude. O que não se justifica é o orçamento, não é o pelouro. Portanto, o pelouro justifica-se. O que não se justifica é ter um orçamento tão pequeno. Porque realmente, para ter um orçamento tão pequeno, se calhar mais valia não existir. Mas o que é injustificável é o orçamento, não é o pelouro. O pelouro justifica-se sempre. Agora, um pelouro sem valores não... Pronto, um pelouro sem orçamento é difícil executar medidas. Agora, eu também sei que há muitas medidas que são auto-execuíveis por não terem necessidade de despesas orçamentais. E, portanto, podem fazer-se. Agora, cabe realmente a quem está à frente do pelouro ter a visão estratégica de conseguir delinear uma opção clara de levar a cabo atividades que até nem acarretem uma grande despesa para o município. Isso é possível. Isso é possível. Como eu dizia há bocadinho, fazer um grande fórum da educação, como eu sei que já foram feitos outros fóruns, o fórum, por exemplo, do associativismo jovem, isso acarreta uma grande despesa. Acarreta uma grande capacidade de abnegação. Muitas vezes gastado o nosso próprio bolso para se fazer essas medidas, arranjar um espaço do município,
não é? E, portanto, não é muito mais Não do que isso. E faltam depois fazer espaços convites. Pois não. Odivelas é dotada a nível não só da oferta jovem, mas de outras ofertas também, de muito boas infraestruturas. O problema não é das infraestruturas. É da falta de opção política sobre elas. É o que fazer com elas. O problema também não é dos jovens. O que fazer com elas. Os jovens que não encaram que quem está à frente dos municípios e das juntas de freguesia são apenas e só gestores temporários. As instalações que existem são dos municípios, não são dos gestores que estão à frente. Eu posso responder a isso. Os espaços do Conselho têm uma sala por baixo do salão, onde se fazem as reuniões, tem aquele fórum cá em baixo. A maior parte das vezes não tem nada. Mas é cedido às juventudes partidárias? É cedido aos municípios. Aos municípios. Olha, desconhecia. Está a ver? Não, isso entronca naquilo que eu lhe disse. Desconhecia. De quem é que é o fórum? Bem, vamos lá fazer. Eu vou-lhe fazer uma questão. De quem é que... Novamente. Porque eu já o disse, mas... De quem é que é o fórum que está nos espaços do Conselho? É dos gestores ou é de todos nós? É que esta é a questão fundamental. Pronto. Então, vamos lá ver o seguinte. De quem é? Vamos ver o seguinte. Em relação... Está-me a falar de uma sala que está cá em baixo, nos espaços do Conselho. Pronto, é aquele fórum, portanto, em anfiteatro. Eu suponho que, sendo no edifício da Câmara, o espaço seja da Câmara Municipal. Agora, deve ser destinado aos municípios. Como a Casa da Juventude, como outra qualquer. Pronto, deu o exemplo exato que eu ia abordar, que é, eu se quiser fazer atividades da minha conselhia, naturalmente, como não tenho sede, tenho que pedir ao Centro de Exposições de Odivelas, à Casa da Juventude, à Biblioteca Municipal de Ondinis, vamos ter o espaço. E, portanto, é normal que haja essa cedência de espaço. E normalmente eles vão ceder. E não tenho razões de queixa. Não tenho razões de queixa. Faço as minhas reuniões frequentemente no Centro de Exposições de Odivelas, o espaço é cedido, não tenho problemas com isso. Devo dizer que, aliás, até me poupa... quer dizer, nós temos que ter uma visão um bocadinho esperançosa e otimista da participação política. E, portanto, às vezes, olha, poupa-me certas viagens, por exemplo. Em vez de levar os militantes da JP Odivelas a conhecer o Centro de Exposições de Odivelas, reúno o Centro de Exposições de Odivelas com os militantes de Odivelas. Pouca gente conhece o Centro de Exposições de Odivelas. Eu sei. Portanto, nesse sentido, acabam por conhecer quase... Mas vamos às políticas da juventude. Não tão voluntariamente. Em relação à Casa da Juventude, a minha primeira visita institucional como Presidente da Juventude Popular de Odivelas foi à Casa da Juventude. E passo a explicar porquê. Porque a Casa da Juventude tem que ser funcional e funcionalizante. Ou seja, a Casa da Juventude existe. Chama-se Casa da Juventude. Mas não há juventude na Casa da Juventude. Portanto, a única opção que temos que fazer é as juventudes darem o exemplo e participar através de iniciativas na Casa da Juventude. Sim. Esse é o bom exemplo. Esse é um bom exemplo. É claro que a variação da juventude tem que levar a cabo, até isso estipulado no seu plano de atividades, um conjunto de atividades que preencham aquele espaço, de acordo a funcionalizá-la. Mas bem sei que muitas vezes não é fácil e bem sei que muitas vezes não há muita vontade de o fazer. E, portanto, nesse sentido, as juventudes partidárias não podem só criticar e dizem, não, a nível da juventude não há investimento da parte da variação da juventude. E depois não ser elas a dar o bom exemplo e levar atividades nesses espaços. Mas porquê é que as juventudes não asseguram? Primeiro começam por exigir, as juventudes começam por exigir ter uma gestão participada da Casa da Juventude. Sim. Tendo o seu horário, os seus tempos para usar. Fecha às 8 e depois, estou a informar. Pois, mas quer dizer, mas as juventudes têm uma palavra a dizer sobre isso. Sim. Nós queremos usar a Casa da Juventude, qual é o espaço horário que fica para nós? Muito bem. E nós, entre nós, juventudes, vamos otimizar essa utilização. Claro. Agora, não podem dizer assim, nós queremos reservar a Casa da Juventude, muito bem. Mas depois não aparecem a fazer iniciativas. Ora, muito bem. Essa é exatamente a pedra. Toque. A determinada altura discutiu-se se valia a pena na Biblioteca Municipal de Ondinis haver um horário alargado, fora de horas, para aqueles que eram estudantes do Conselho de Odivelas e tinham que estudar para Lisboa, para as universidades, para as cantinas e por aí fora. E, portanto, nesse sentido, esse problema está resolvido. Existe um centro de fora de horas, que é vigiado, até às 24, penso eu, por um segurança... Até às 24 não é fora de horas, João Pedro, mas tudo bem. Está bem, mas é melhor do que fechar às 6h45, que era as horas que fechava, às 18h45, fechava antes das 7. Portanto, é melhor ser até às 24 do que às 18h45. Eu não tenho realmente a ambição
de obrigar o município a fazer determinadas medidas que acarretem despesas que eles só por si... Os 20 mil euros depois não chegava para isso. Pois, só por si justifiquem a inexecuibilidade das medidas. E, portanto, isso eu não vou fazer. Que é não dar esse cheque em branco e dizer, não, quer dizer, faz sentido que haja medidas que acarretem despesas e para depois ter a seguinte resposta, que é não, porque isso aumenta a despesa do orçamento do município e, portanto, não vamos fazer. O orçamento da juventude são 19.995 euros e, portanto, mais 5 euros está fora, já não se pode ser feito. E, portanto, nesse sentido, eu não vou dar aso a que isso possa acontecer. De qualquer das maneiras, o essencial é o seguinte, que é a Casa da Juventude fecha às 8 da noite. A Biblioteca Dom Dinis, que são realmente os grandes polos de encontro de estudantes para os seus estudos, para o centro de explicações. Aliás, existe um projeto municipal que é o Orienta-te, que pretende... é uma espécie de... É mais do que isto, mas é um centro de explicações, aliás, sofreu uma estruturação, aconselhamento jovem, portanto, até é completo nessa medida, mas realmente tem Mas funciona? Pois, a questão é essa. Que é, e mais do que funcionar, tem influência? Essa é a questão, porque funcionar pode funcionar. Funcionar 5 ou 10 sem pessoas, influência, agora não sem influência não vale a pena. Essa é a questão. Portanto, nesse sentido, devo dizer isto, que é, a Casa da Juventude tem boas condições, não haja dúvidas sobre isso. Tem uma boa rede de computadores. A Biblioteca Dom Dinis podia ser uma biblioteca mais rica, não é? Cabe também às juventudes partidárias, por exemplo, fazerem doações de livros, criando aquilo que se chama Bolsa de Livros também. Também não é fácil isso. Eu sei que Eu não já é vi uma fácil. juventude que quis entregar os livros e... E não aceitaram? Não Pois, não sei. foi fácil. Pronto. Independentemente disso, quer dizer, o que é mais fácil e mais confortável é não fazer. Portanto, nesse sentido, vamos ver... João Pedro, temos que acelerar. Sim, força. Está bem? Eu tenho aqui uma questão muito simples, mas que é muito reveladora. Para si, a JP é a voz dos jovens no CDS ou é a voz do CDS para os jovens? A Juventude Popular é sempre a voz dos jovens, junto dos jovens, com os jovens e para os jovens. Cabe ao CDS saber ouvir a voz dos jovens. Mas o JP, mas vamos lá. Eu perguntar-lhe se é a voz dos jovens junto do partido. Sim. Não é só discutir entre vós. Sim. Até agora tem sido a voz dos jovens junto do partido. Para o futuro vamos ver. Acha, até portanto, agora tem sido a voz dos jovens. Tenha sido ouvida a voz dos jovens. Sim, não. Bem, aqui em Odivelas não podemos falar isso. Também estamos aqui. Vocês estão há pouco tempo embaixados, não podemos falar muito nisso. Sim, mas tem sido ouvido. É a voz do... É que esta é uma frase fundamental. Porque... Tem sido ouvido. Eu até colocaria, se calhar, a questão de outra maneira, que é se é a voz dos jovens do partido ou a voz do partido... Não, eu não falei dos jovens do partido. Eu não falei dos jovens do partido. Portanto, eu disse se era a voz dos jovens no partido. É a voz dos jovens... Os jovens da JP ou é os jovens? Não, é a voz dos jovens... As inquietações, os problemas... Dos jovens. Dos jovens no CDS. Repara, é preciso fazer esta reflexão. Não, mas é que isso divide eu sei, concretamente em Odivelas. Mas olha, eu até nisso... A JSD tem um lema que é a voz dos jovens no partido. Exato, e correto. No meu entendimento, relativamente ao meu partido, é o entendimento correto. Que é, a determinada altura é preciso fazer esta reflexão, que é muito clara no meu entendimento. Que é, há problemas coletivos dos jovens que são transversais a todas as juventudes partidárias. Claro. Eu não acredito que os problemas da JP, dos jovens da JP, sejam muito diferentes dos problemas dos jovens da JSD, da JS e por aí fora. Exatamente. E, portanto, nesse sentido, o que é preciso fazer é um fórum, até. Que, pronto, infelizmente, o Conselho Municipal da Juventude devia reunir 4 vezes por ano. Não acontece. Mas, de facto, o que deve acontecer é o seguinte, que é, independentemente do Conselho Municipal da Juventude, fazer, se quiser, uma reunião de presidentes de concelhos das Jotas informal, em que haja problemas que há dos jovens em Odivelas, transversais, coletivos a todas as juventudes partidárias e que nós nos consigamos sentar à mesa para falar sobre eles.
É claro que nós temos sempre posições ideológico-partidárias sobre esses temas. Claro, isso é natural. Senão não era da JP. Exato. Era E ainda bem que assim é. Agora, o que não é natural é que os jovens não conversem sobre isso. E eu, desde logo, dando aquilo que eu acho que é o bom exemplo democrático, convidei os presidentes das outras juventudes partidárias a estar na minha tomada de posse e estiveram presentes. Há uma boa relação institucional. Vamos para as últimas questões, que são muito mais políticas e muito mais precisas. O João Pedro está em Odivelas, conhece, penso eu, conhece o ambiente, digamos, político em Odivelas, sabe o que foram as últimas eleições de 2013, sabe todas as divisões que se criaram, sabe que tem apenas 2 eleitos, um na Junta de Freguesia de Odivelas, que era o Vítor Machado, agora é o André Reis, e tem um deputado municipal, que é o José Maria Pinato. Era a Isabel Garriça Neto e passou a ser o José Maria Pinato. Pois, assim como era o Vítor Machado. Estou a colaborar. Pronto, não, portanto, tem um deputado municipal e tem um eleito na Freguesia de Odivelas. Qual é a sua posição, qual é a posição da Juventude Popular de Odivelas em relação a este trabalho que o CDS tem feito e decorrente, já não vou para antes, claro, como dizíamos há pouco, 2013 e com a fratura que houve em 2013, analisando agora todo este caminho que tem sido feito, com estes 2 representantes, qual é a sua visão, qual é a sua posição, qual é a posição da Juventude Popular em relação a isso? Bom, se me permite, eu vou só um bocadinho atrás, para depois ir à frente sobre esse tema. Não queria ir muito mais atrás, só de 2013 para cá, mas mas vá. Então vamos de 2013. Senão ainda vamos entrar outras... Então começamos em 2013 nas eleições autárquicas. Como sabe, o CDS teve o seu candidato à Câmara Municipal, Miguel Chara Brasil, a sua candidata à Assembleia Municipal, a doutora Isabel Garriça Neto. Os resultados foram os que foram. Quer dizer, a determinada altura, eu já ouvi isto de conversas que tive com o Miguel Chara Brasil. O Miguel acha que a Juventude Popular, na altura, foi muito ativa na campanha autárquica de 2013. Eu estou convencido que não foi tanto como eu gostaria que tivesse sido. Estou convencido que até podia ter sido muito mais, mas enfim. De qualquer das maneiras, o Miguel gostou da participação da Juventude Popular de Odivelas nas autárquicas de 2013. Os resultados não foram fantásticos, foram os que foram. Acho que o CDS Odivelas tem espaço para crescer. Tem que crescer. Tem que crescer. Eu posso lhe dar um pequeníssimo exemplo. O CDS Odivelas tem 4 congressistas nacionais no Congresso Nacional do Partido. E, de facto, é pouco, tendo em conta a dimensão do distrito. Por exemplo, a Juventude Popular de Odivelas é a 3ª maior concelhia do distrito de Lisboa. Só Lisboa, que é maior, que aliás é a maior concelhia jovem, a maior juventude partidária de Lisboa. Depois é Cascais, por razões que escuso-me a explicar, e depois é Odivelas. Portanto, o que faz sentido é haver esta proporcionalidade entre a representação da juventude partidária e do CDS. O CDS Odivelas, nem de perto nem de longe, é o 3º maior concelho no distrito de Lisboa. E, portanto, tem que crescer. Tem que crescer. Realmente passaram-se aí determinados fenómenos, muitos militantes do CDS Odivelas deixaram de o ser, foram para Lisboa, ou uns migraram de Lisboa, vieram para Odivelas, a sua minoria, mas ainda assim o que acontece é que, tendo em conta os resultados eleitorais das autárquicas de 2013, a Juventude Popular vai participar muito ativamente naquilo que será a próxima campanha autárquica em 2017 e, portanto, independentemente do líder nessa altura ser o João Pedro Galhofo, ser outro presidente de concelhia, o que é fundamental é que a participação da juventude seja ativa, seja criativa até, e temos uma série de questões para gerir, desde logo os orçamentos das campanhas municipais, que vamos ver que de facto, entretanto também há eleições para a distrital. Mas qual é a sua análise ao trabalho que foi feito? Qual é a sua análise ao trabalho que foi feito? O trabalho que foi feito, eu acho que podia ter sido melhor, podia ter sido um trabalho
de facto... Mas na Assembleia Municipal, eu sou frontal, não escondo, na Assembleia Municipal o CDS tem tomado muitas posições pela voz do José Maria Pignatelli. Agora, daí para fora não tenho visto. Aliás, como disse há pouco, o Chara Brasil, que é o presidente da Assembleia de Militantes, nunca reuniu o plenário, que eu acho que até é ilegal essa situação estatutariamente. Mas quer dizer, não tenho visto outra atividade. Portanto, o João Pedro chega com uma voz crítica e eu pergunto-lhe qual é a análise que faz deste trabalho, dado que vocês têm um eleito na Junta de Freguesia, têm um deputado municipal. Eu não vejo. Mas pronto. Eu posso responder a isso dentro daquilo que são o âmbito de competências da JP, que nessa matéria é muito restrito. De qualquer maneira, quer dizer o seguinte: do que eu tenho conhecimento, não existe um feedback do trabalho levado a cabo pelos deputados municipal e da Assembleia de Freguesia em relação ao Presidente Conselheiro do CDS Odivelas. Portanto, não existe essa relação funcional. Porque as pessoas não se entendem. Pronto. Agora, de qualquer das maneiras... A tal união para crescer. De qualquer das maneiras, devo dizer-lhe o seguinte, que é, como disse, já reuni com um, já reuni com outro e quero que tanto um como o outro sejam vozes ativas e participativas naquilo que é a minha estratégia como Presidente da Juventude Popular para o Conselho de Odivelas em matéria da educação, em matéria do desporto, em matéria da cultura e em matéria de jovens. Portanto, é complicado. Eu tenho que colocar até uma questão que é esta. O Presidente da Conselhia, André Reis, sempre falou, queria ter 2 mandatos. Vêm as eleições e eu pergunto imediatamente, a JP apoia André Reis nas próximas eleições? António, se não quiser responder, diga que não responde. Deixa-me fazer... Não, para já tenho que fazer uma declaração de interesses. O André Reis, para além de ser Presidente Conselheiro do CDS Odivelas, é Presidente do meu plenário conselheiro. E, portanto, é meu Presidente mesmo. Portanto, nesse sentido, tenho que lhe dar a seguinte nota, que é, quando se colocar a questão do apoio da Juventude Popular de Odivelas a um candidato, como citou aí bem há pouco Ortega e Gasset, a pessoa é ela e as suas circunstâncias, a pessoa João Galhofo, Presidente da Juventude Popular, se for à data, hei de ser, mediante as circunstâncias... Hei de ser, gostei dessa. Não, hei de ser porque as eleições ainda são no meu mandato. Só daqui a 3 meses. Ainda sou no meu mandato. Claro. E, portanto, hei de ser, não é? Espero. Se tudo correr bem. E, portanto, nesse sentido, mediante essa decisão que hei de ter que tomar, olho para as circunstâncias e decido. Não vou fazer um juízo prognóstico antecipado, aliás, de dizer que apoio este ou apoio aquele candidato. Primeiro, não conheço os candidatos todos. Segundo, não sei qual será a capacidade de integração do CDS Odivelas relativamente a certos quadros que eu acho que têm que estar integrados na Juventude Popular de Odivelas. Eu até concedo, basta ver as listas para congressistas nacionais, que essa disponibilidade de integração seja bastante flexível. E, portanto, haja essa pretensão. Se quiser fazer uma avaliação a priori da lista de congressistas nacionais, verá que não só o Presidente da Juventude Popular de Odivelas, como os seus 2 vice-presidentes, em 4, estão lá. E, portanto, nesse sentido, pode ser uma espécie de bom grado e até de reconhecimento do trabalho levado a cabo ou a levar a cabo na JP Odivelas. Mas, de qualquer das maneiras, quando a questão se colocar, no seu tempo certo, terei que tomar posição sobre o assunto e tomarei naturalmente, mediante aquilo que é o elenco de candidatos. Fazendo, aliás... E a sua capacidade para unir, não é? E a minha capacidade para unir. A capacidade deles. E a capacidade deles para unir, tem-se visto, não é muita. Mas eu digo mas têm que ter essa capacidade, senão não são candidatos potenciais. Pois, não que sei. mereçam o seu apoio. Não sei, diga-me uma coisa. Mas essa é a questão. Não, mas deixa-me responder-lhe, que é a capacidade para unir, até agora, da parte... Tem sido pouca. Tem sido pouca, ou nenhuma. Sim. Pronto. Mas tem que a ter. Mas tem que a ter. É impertrível que a tenham. O que é que acontece? Curiosamente, há uma eleição para congressistas nacionais amanhã e, portanto, há 2 listas. Portanto, a minha capacidade para unir em relação ao José Maria Pignatelli, ao André Reis ou ao Chara Brasil está mais ou menos destestada. Da parte do Presidente da Conselheira do CDS também está mais ou menos destestada. Há 2 listas. E, portanto, nesse sentido,
Há duas listas, Uma encabeçada pelo Carlos Fortes, que é vice-presidente do André Reis, com 3 candidatos da Jota, portanto sou eu, a Rita Ferreira e o Hugo Neto, e do outro lado existe a lista do João Pela, mais o Armindo Cardoso e a esposa, não me recordo agora o nome. Portanto, nesse sentido, há 2 listas. Vamos ver os resultados, não é? Sendo que nós temos uma lista de efetivos, uma lista de suplentes, um mandatário. Portanto, posso lhe dizer que o mandatário dessa lista em que estou integrado é o André Reis, presidente da Conselhia do CDS. Já temos aqui o sinal. É um sinal, não sei se é um sinal... É um sinal claro, não sei se é um sinal inequívoco. Vamos ver com o tempo e com o futuro se será um sinal inequívoco. Vamos ver. Para já, o que importa é que CDS e JP estejam unidos. Ok. E essa união está acima de tudo? Vamos ver. Não, a pergunta é esta. Essa António, união está acima de tudo. António, vamos ver. Até agora esta união tem dado frutos e tem funcionado bem. Pelo lado da JP. Pelo lado da JP. Mas eu tenho que defender os interesses da JP. E vou sempre defendê-los a todo custo. Sim, não, mas eu não estou a dizer isso. Agora, vamos ver se para o futuro essa união é ou não irrevogável. Não é? Diria alguém que irrevogáveis, já ninguém acredita nisso. Pronto. Como é que julga que deve ser a posição do partido, JP, CDS, portanto, no global, durante este ano e meio que antecede as autárquicas? Eu penso que não será daqueles que pensa que é 6 meses antes que se começam a preparar. Nada. Portanto, como é que julga que deve ser a atuação do partido, do CDS, em Odivelas, claro, estamos sempre a falar em Odivelas, Claro. durante este ano e meio que falta para as eleições? Em relação às autárquicas. Sim, porque é fundamental começar a preparar as autárquicas, não é? Qual é que julga que deve ser a atuação do partido? Eu já tive algumas conversações com o Presidente da Conselhia sobre essa matéria. E, portanto, devo dizer que me parece que o CDS, após aquilo que foi as eleições de 4 de outubro, legislativas, em que houve uma coligação, Portugal à frente, deve fazer o seu próprio caminho. Aliás, a candidata à liderança tem falado disso várias vezes, que é a altura de recentrar o partido, de unir o partido e de fazer o seu caminho, portanto, CDS independente das independentemente do caminho do PSD. É claro que o PSD é um parceiro privilegiado do CDS. Todos reconhecemos isso. Não há nenhum problema com isso. Agora, de qualquer das maneiras, o CDS deve fazer o seu caminho. Sim, mas Muito natural. Em Odivelas as coisas são diferentes e isso tem as suas especificidades. Por daí é que a pergunta. António, o caminho do CDS... Está-me a perguntar do caminho do CDS até às autárquicas. Não me está a perguntar da candidatura do CDS às autárquicas. São coisas diferentes. Não, a candidatura não lhe vou falar. Até porque eu não tenho muita coisa para dizer sobre isso. Mas posso-lhe falar é como é que vê. Claro. Em relação ao caminho, ele deve ser solitário, refletivo, interiorizando os problemas, fazendo crescer o partido, unindo, mobilizando, participando, estando localmente interventivo. E esse deve ser o caminho. Mas, portanto, vamos sintetizar. As próximas eleições não há coligações com o PSD. Não posso responder a isso. Não sou presidente de conselhia do CDS. Mas a sua opinião, qual é? A minha opinião é que este deve ser o caminho do CDS. Portanto, que é fazer o seu caminho natural, refletindo. Repare. Mas a sua candidata diz que os caminhos devem ser diferentes, o PSD e o CDS. A minha candidata? A sua candidata, a Assunção Cristas, defende que é a altura de recentrar, exato, como disse. Estou de acordo. Portanto, Subscrevo. O caminho é diferente. Ideologicamente, a cartilha ideológica do PSD e do CDS é diferente. As pessoas dos presidentes de conselhia são diferentes. Isto não impede que se relacionem, que se deem bem. Como da mesma maneira que claro, o Presidente da Juventude Popular, não é? O Presidente da Juventude Popular tem bons relacionamentos com a Presidente da JST Odivelas. Mas isso não significa que... Mas isso já é natural. Isso é natural. Porque a JSD até tem uma posição muito diferente do que é o PSD em Odivelas. Pois, exatamente. É que a JSD é crítica em relação ao envolvimento que o PSD tem em Odivelas. Eu gosto de ser muito claro e muito concreto. A JSD é crítica em relação ao envolvimento que o PSD tem
com o atual partido, portanto, que ganhou as Socialista. eleições, o Partido Socialista, e desde a Comissão Bem, instaladora então, que o PSD tem andado o que eu posso dizer, ao lado do PS. como E deve qual é a sua visão? como deve calcular, a Juventude Popular também é crítica desse entendimento entre o PSD e o PS em Odivelas. E naturalmente que é crítica, não é? O que é mais estranho que a JSD seja crítica, mas ainda assim derivada às vicissitudes que bem conheço do funcionamento interno, não é? É normal. Voltamos a Seja falar crítica. claramente, eu estou aqui para falar claramente e Força. assumo as consequências. Força. A JSD é crítica em relação à direção do PSD Odivelas. A JSD não se manifesta publicamente assim, mas basta falar com as pessoas. Sim, eu E conheço como alguns. você sabe e tem-se relacionado, sabe perfeitamente quem perdeu as Preferem eleições. Quem perdeu ter a posição de dignificar o partido a favor de... Quem perdeu as eleições, as últimas eleições no PSD, tinha um apoio de figuras, de pessoas que apoiam, digamos, essa opinião diferente que existe no PSD e esse ala amparo. renovadora, não é? Sim, a aula renovadora, que não tem a ver. Portanto, por isso eu dizia que é natural que o João Pedro Galhofa se calhar se reveja muito na posição da JSD, Sim, é natural. porque vai contra esse entendimento, a forma É como esse natural. entendimento... Apesar de eu não ter o mesmo nível de insatisfação com o Presidente da Conselhia do CDS de Odivelas. Pelo menos o atual. Para o futuro não sei, não é? Pois, mas não se tenho calhar esse o João nível Pedro desse- Galhofa não- também não tem esse atrito que é relacionar-se com alguém que está coligado com o Claro, partido e com a política, não é? Não tem esse atrito. Não conteste. Sim, mas... Se o seu Claro. Presidente da Conselhia tivesse coligado tão bem... o atrito era pior. Pois. É, o meu Então atrito era temos aqui... pior. Então, não, pronto. eu compreendo perfeitamente. Isso é natural. A mim cabe-me dirimir esses atritos e a gestão desses egos e desses... Quando você clubes de critica a política personalidade. municipal, Sim, sim. como a JSD critica, Sim, muito bem. depois fica difícil o relacionamento com a direção do PSD local, que é um suporte. Claro, compreendo perfeitamente. Portanto, é natural. É uma posição Eu não estou aqui a complexa. defender ninguém, mas Não, estou não, a explicar logicamente. Mas devo dizer, esta é a minha análise, é uma posição complexa, de uma certa... Jogo de cintura. Sim, bipolaridade até se quiser, para umas coisas sim, para outras não. E portanto, tendo em conta isso, até pode parecer um bocadinho paradoxal, não é? Mas tendo em conta isso, desejo a melhor das sortes ao líder da JST nessa matéria. Eu não tenho Digamos esse problema, felizmente, e como sabe, tanto o deputado municipal do CDS como a JP Odivelas são bastante críticos e portanto, têm posições muito assumidas e terão cada vez mais. O deputado municipal será cada vez mais uma voz dessa correia de transmissão que é os problemas da juventude na Assembleia Municipal, porque é impertrível que sejam discutidos, porque se não for assim, ninguém discute, porque não há jovens na Assembleia Municipal, Pois. não é verdade? Eu resumia, e esta é a última questão que eu vou colocar para fecharmos, que já vamos, É mais difícil. já vamos A altos. última é sempre a mais difícil. Não, nem é, acho que a mais difícil já foi. Já foi. É dizer, então eu posso pressupor que, na visão do João Pedro Galhofa, aliás, sustentada pela frase, pelas várias citações da sua candidata à Associação Cristas, que vê com bons olhos uma situação em que o CDS concorra às próximas eleições autárquicas coligados com outros partidos que não o PSD. Isto para chamar as coisas pelo seu nome. Vamos ver. Mas responda-me diretamente. Não, responde. Pode parecer que eu estou a fugir às questões, mas não é tudo isso. O Conselho de Odivelas não tem só o PS, o PSD, Claro. o CDS, o Bloco de Esquerda, o PCP. Claro, Portanto, claro. há outros partidos. Há outros partidos. E agora alguns Em novos Odivelas, que até surgiram nós há pouco tempo. cidadãos, há outros partidos Exatamente. em Odivelas. E, portanto, nesse sentido, eu não posso decidir, como expliquei, aquilo que o CDS Odivelas fará com o PSD Odivelas sobre o atendimento das autárquicas em 2017. Mas eu estou a falar com De o qualquer das presidente maneiras, da JP. exatamente. De qualquer das maneiras, tem que haver uma linha de coerência ideológica entre Claro. essas coligações. Isso é imprescindível. Não é admissível que o CDS se coligue a determinados partidos por uma questão de coerência ideológica e tendo em conta que tem esse parceiro privilegiado que é o PSD. E, portanto, o que deverá fazer... Aliás, já houve uma coligação autárquica, não é? Que uniu não só o PSD com o CDS, mas com outros partidos. O MPT, o PPM, verdade?
E, portanto, nesse... Não vamos falar sobre isso. Pronto, Tínhamos aqui conversa para o resto do dia. Portanto, nesse sentido, não seria a primeira união... Estava a falar da coligação que levou o Hernani Carvalho a 1000 e tal votos de ganhar. Pronto, exatamente. Portanto, nesse sentido, não seria a primeira vez que isso acontecia no Conselho de Odivelas. Uma coligação mais alargada desse espectro político. Mas com este PSD, você acha que isso é possível, João Galhofa? Eu acho que com este PSD não é... E não vai haver mudanças no PSD, não é? Sim. Eu vou ser muito franco, António. Eu desde que fui eleito presidente da JP Odivelas, nunca me sentei à mesa para conversar com a Sandra Pereira sobre essa matéria. E acho mesmo que o presidente da Conselhia de Odivelas, André Reis, nunca se terá sentado à mesa para falar sobre essa matéria. Isso não sei. E, portanto, avanço eu. E, portanto, nesse sentido, quando se colocar a questão, pesarei os prós, pesarei os contras, terei que avaliar também a posição da JST sobre essa matéria, naturalmente. É importante. Qual é o posicionamento deles? Não se esqueça do quão crítico é das políticas municipais. Sou. Pois, não se esqueça disso? Não me esqueço. Agora, teremos que ver uma coisa, que é... Há que balançar os seguintes interesses municipais, que é... Até sobre isso queria dizer o seguinte. Eu até me sinto confortável com o Presidente da Juventude Popular em que haja uma coligação entre o PSD e o PS em Odivelas. Isso, para mim, é um problema que eu acho que prejudica os municípios, mas é um problema que a Juventude Popular... Era coerente. Como? Era coerente uma aliança PSD-PS em Odivelas. Não era expectável. Eu diria que não era expectável. Era coerente. Estão unidos desde a Comissão Instaladora? Eu não sei. Eu acho que é coerente. Não estou a dizer que é positivo ou negativo, mas é coerente. Para mim, vamos lá ver. De acordo com aquilo que são as linhas ideológicas dos partidos, pelo menos originalmente, para mim não era expectável. Mas enfim. Olha, em Loures o PSD tem uma aliança com o PCP. E funciona bem, ao que parece e tal, tem bom entendimento. Nós seguimos muito. Olha, o que eu posso dizer é, o que para mim não é expectável nunca, é que o CDS faça uma coligação com o PS. Isso é que para mim não é expectável. Mas o PS já tem feito com o PSD... Mas o PSD responde por isso e se sente confortável e tranquilo com isso, muito bem. Tem sentido. Pronto, e a direção atual, com a Sandra Pereira, tem tido uma votação expressiva dos seus militantes. Para eles tem sentido. Portanto, o que eu não acho que faça sentido é que o CDS se una ao PS. Isso mas é que os militantes do PSD, ao apoiarem esmagadoramente Sandra Pereira, estão a apoiar essa política. Portanto, a JP tem que partir daquilo que é factual e que é o desejo dos militantes do PSD, que votaram expressivamente na Presidente Sandra Pereira. Eu, em questões de Bloco Central, sempre fui contra e ainda não era nascido no governo de Mota Pinto. Portanto, sobre essas questões, fica a minha posição. João Pedro, foi um prazer. Obrigado. Espero que nos voltemos a encontrar. O tempo já vai muito adiantado. Não queria deixar de fazer perguntas, e algumas ficaram por fazer, que eu acho que são marcantes. Acho que as pessoas têm opinião e, por vezes, se não têm opinião é porque não têm caráter. Quem não tem opinião em política é no mínimo estranho. Ok, João Pedro. Muito gosto. Foi um gosto. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Lá para casa, esta foi a entrevista com o Presidente da JP, que foi um pouco mais demorada que pensávamos, mas não quisemos, como há pouco disse, deixar de colocar algumas questões que para nós são fundamentais no presente e no futuro do CDS e da Juventude Popular em Odivelas. Muito obrigado e até uma próxima edição.